A primeira coisa que você precisa saber sobre travas internas é que o nosso comportamento é 100% reflexo daquilo que está nos nossos pensamentos, da nossa maneira de pensar sobre nós e sobre o mundo. A partir do momento em que você se comporta de uma maneira a procrastinar, a se sabotar, a ter inconsistência, é porque isso está revelando um padrão de pensamento, uma maneira de você se enxergar e uma maneira de você enxergar o mundo. Sempre que você quiser ter mais clareza a respeito do que se passa dentro da sua mente, basta olhar para a tua rotina, para como você se comporta, como você organiza seu tempo, como você faz as coisas, o quanto você se expõe, o quanto você se posiciona, o quão firme você é nos seus posicionamentos, o quanto você se sente à vontade para colocar os seus projetos no mundo, para cobrar o que é seu, para dizer para as pessoas o que você acredita e por que você acredita nisso. A gente costuma ter travas porque a nossa maneira de nos enxergarmos está incoerente com a realidade. O que isso significa? Na realidade você é capaz, mas na sua mente você não é. Por algum motivo. Provavelmente tem uma série de experiências aí nesse background mental que te digam que você não é capaz por algum motivo. Tem alguma razão para você acreditar nisso. Sempre tem experiências, memórias embasando essa maneira de pensar. Quando no nosso passado, por exemplo, a gente passou por situações onde a gente não teve autoconfiança, e essa falta de autoconfiança foi validada pelas pessoas, seja porque nos trataram com desrespeito, seja porque nós tentamos nos posicionar e a gente não conseguiu, seja porque a gente tentou ocupar um espaço e não deu certo, mas pode ter certeza, existe alguma memória embasando esse medo que você tem. Às vezes é um bullying no colégio, às vezes é uma bronca do pai, da mãe, às vezes é uma ausência dos pais. Às vezes é porque você tentou chegar naquela menina no colégio, ou aquele cara que você gostava te deu um fora, mas tem alguma coisa aí por trás, pode ter certeza. Aqui eu preparei um material para uma outra aula, mas eu queria comentar sobre isso com você, que é assim: o fato de você ter esse agrupamento de crenças está causando uma série de prejuízos para a sua vida. E muitas vezes essas crenças que estão aí para te preservar, a autossabotagem é sempre um método de autopreservação. Então você está tentando crescer e a sua mente não deixa porque ela considera que é perigoso você crescer. Então a autossabotagem é sempre algo que o seu organismo faz a seu favor, da sua sobrevivência. E se a gente não souber negociar com o nosso emocional, a gente sempre vai ceder para esse emocional. Porque é ele que manda em nós, é a nossa sobrevivência que manda no nosso comportamento. Ela é a última a bater martelo. Então, enquanto você está ali tentando preservar os teus sonhos, o seu organismo, o seu comportamento, o seu emocional, o seu cérebro está tentando manter você vivo. Então, a primeira coisa que você precisa se perguntar é o que o meu comportamento está tentando defender. Vamos lá, vamos destrinchar isso. Observe a forma como você se comporta no dia a dia. A hora que você acorda, as pessoas que você tem por perto, os nãos e os sims que você diz, se você é firme se posicionando ou não, se você é coerente consigo em relação àquilo que você diz que quer, em relação àquilo que você faz por merecer. Observe o teu comportamento. Começa a checar se esse comportamento diz sobre você aquilo que você quer dizer sobre você. Então, se você quer ser uma pessoa confiante, é o que o seu comportamento revela? Se você quer ser uma pessoa posicionada, por exemplo, é o que o seu comportamento revela? Se você quer ser uma pessoa que corre atrás do que você quer, o seu comportamento está mostrando isso? Porque é através do seu comportamento que você consegue ler aquilo que é mais profundo dentro de você. Você consegue ler quais são as memórias, inclusive, que estão por trás dessas crenças que você tem que não são mais funcionais para os objetivos atuais que você tem. Então, parta desse princípio. Quais são os prejuízos que você tem com o seu comportamento atual? O que você faz que talvez deveria ser feito de uma maneira melhor? Ou aquilo que você faz que você nem deveria fazer? A tua gestão do tempo ela é adequada para o que você quer? Ou você gasta tempo demais, às vezes, com o celular, ou com pessoas que não fazem sentido, ou dizendo coisas para você que não valem a pena, começando uma série de coisas para dizer para você que você está sendo produtivo, mas no fim das contas tem muita dificuldade de terminar aquilo que você começa. A coisa que eu mais vejo nos meus acompanhamentos individuais são pessoas que têm uma dificuldade de organizar mentalmente as ideias, executá-las, acompanhar o emocional enquanto isso, porque requer que a gente observe o nosso emocional durante o nosso processo de execução. E muitas vezes, ao revisitar esse processo emocional, fazer as otimizações necessárias para que as necessidades do nosso sistema sejam atendidas. Tudo isso é muito complexo para o nosso sistema. Normalmente, o que acontece? Ou a pessoa se cobra demais, e isso faz com que as necessidades básicas emocionais dela não sejam atendidas, mas o resultado seja atendido, ou ao contrário, ou a pessoa está com tanto medo que, obrigatoriamente, ela
é levada a olhar para esse emocional, mas ela não consegue executar, e daí ela compromete o resultado. Para tentar preservar a paz, preservar o próprio emocional, preservar o próprio bem-estar, ela acaba comprometendo esse resultado, esse objetivo. Então, o meu grande objetivo nos últimos anos foi construir uma linha de raciocínio, uma metodologia em que a gente possa olhar para tudo isso. E daí eu divido em 3 pilares: capacidade, sensação de capacidade, ok? Não é uma capacidade literal, merecimento e clareza mental. A partir do momento em que você se sente capaz de executar algo, o seu comportamento é levado a executar esse algo. A partir do momento que você se sente merecedor, a ponto de se sentir bem para desfrutar desse resultado, o seu comportamento também é levado a executar o que precisa para que você possa desfrutar de uma vida melhor. E de forma que você realmente consiga pegar esse resultado nas mãos e ficar com ele. Porque muitas pessoas fazem o que tem que ser feito, mas quando chega na hora delas pegarem no dinheiro, pegarem no resultado, pegarem no reconhecimento, pegarem a posição que elas conquistaram, elas desperdiçam, elas fazem o negócio evaporar. Porque é como se aquilo não fosse compatível com a maneira como elas se enxergam. É como se não fosse compatível com a posição que elas ocupam na vida, mentalmente falando. E por último, clareza mental, que trata do aspecto prático das coisas. Organização mental, organização literal, né, da estrutura do nosso dia a dia, rotina, como nós priorizamos as coisas. Essa etapa, clareza mental, envolve muito o nosso racional, o quanto a gente consegue organizar as nossas ideias, organizar a nossa vida, organizar a nossa lista de tarefas, priorizar de uma maneira adequada, dividir o nosso tempo. Quando a gente não se sente capaz, ou não se sente merecedor, ou não temos clareza do processo, não funciona. A gente acaba travando em uma das etapas. Então, por exemplo, me sinto capaz e me sinto merecedora. Vou fazer o que tem que ser feito. E vou desfrutar desse resultado. Se você não tiver clareza mental, você não vai conseguir passar das primeiras semanas. Porque provavelmente você vai se desorganizar, isso vai subir o teu nível de ansiedade, vai gerar uma insegurança profunda e uma sensação de incapacidade por causa da desorganização, por causa da sensação de não saber o que precisa ser feito, não saber direito o que é prioridade, deixar muitas urgências para a última hora. Isso tudo vai comprometer o resultado. Outro exemplo, me sinto capaz, sei o que tem que ser feito, estou organizada. Só que daí eu subo as escadas, eu subo a montanha, eu faço o que tem que ser feito, eu cumpro com as tarefas, mas quando eu pego esse resultado na mão, ele não é compatível com a maneira como eu me enxergo e eu desperdiço esse resultado. Eu dou um jeito de sabotá-lo. E muitas vezes as pessoas fazem de uma maneira que parece que não foi responsabilidade delas. A sensação é de que uma coincidência existiu, que algo aleatório, casual aconteceu e por alguma razão aquilo desapareceu. Só que muitas vezes são ciclos repetitivos. Não dá para ser coincidência. Uma pessoa que, por exemplo, teve vários sócios e daí todos esses sócios passaram a perna nela. Uma pessoa que de maneira consecutiva conquistou uma determinada posição, fechou um contrato, fez uma venda e daí algo mágico aconteceu e essa pessoa perdeu esse dinheiro ou perdeu essa proposta, não conseguiu fechar esse contrato de última hora. Isso não é coincidência, são projeções nossas. E essas projeções muitas vezes acontecem por falta de merecimento. Eu acompanho muitas pessoas que movimentam muito dinheiro, mas não conseguem ficar com o dinheiro. Eu acompanho muitas pessoas com questões de capacidade que se sentem plenamente capazes de desfrutar daquilo que elas têm, mas não se sentem capazes de fazer mais. Não se sentem capazes de se apoiarem em lugares maiores, porque a sensação que dá é que aquilo é como se não coubesse, não fosse compatível. Eu acredito que se nós olharmos para a vida através dessas lentes, a coisa fica muito mais fácil. Nós ganhamos velocidade. Porque a partir do momento que a gente começa a olhar a vida dessa ótica aqui, principalmente se a gente faz um exercício de olhar para a nossa vida retroativamente, olhar para o nosso passado e enxergar os vários momentos em que a gente poderia ter feito mais e não fez por se sentir incapaz. Nós poderíamos ter desfrutado mais e termos ficado com aquele dinheiro, e termos ficado com aquela posição, e termos ficado com aquele reconhecimento, mas a gente não pôde. Eu criei essa metodologia aqui justamente porque eu já estive em todos esses lugares. Eu já fui a pessoa que pegou dinheiro na mão e que deu um jeito de se livrar daquilo de um jeito quase que mágico. Eu já fui a pessoa que tentava de muitas maneiras e se esforçava demais e nunca conseguia. Eu já fui a pessoa que sabotou lançamentos, que rasgou dinheiro sem perceber e que, enquanto a vida dava todos os indícios de que aquilo não ia dar certo, ainda assim eu decidi ir. Porque era como se eu dissesse pra mim que eu tinha que ir, porque daí eu estaria provando pra mim que eu fiz de tudo. Só que durante todo o trajeto estava claro pra mim que ia dar errado. Mas o meu cérebro,
o meu inconsciente, decidiu ignorar todas as pistas de que aquilo ia dar errado. Por quê? Porque eu estava programada para falhar. Eu estava programada para rasgar o dinheiro. Eu estava programada para não viver aquela posição de sucesso, porque eu não estava pronta para isso. Eu não estava pronta para ter pessoas me aplaudindo. Eu não estava pronta para ter muitos seguidores no Instagram. Eu não estava pronta para ter um vídeo viralizado. Eu não estava pronta para ocupar uma posição onde as pessoas batem palma para mim. Eu não estava pronta para subir num palco, eu não estava pronta para ter dinheiro nas minhas mãos, eu não estava pronta para poder fazer viagens internacionais. A partir do momento que a gente entende que a gente não vai viver aquilo que o nosso organismo não estiver pronto para viver, a gente começa a olhar para o nosso sistema de uma outra maneira. A gente começa a entender que muitas vezes não é sobre esforço, e praticamente na maioria das vezes não é sobre esforço. É sobre uma estratégia inteligente e uma mentalidade alinhada. Se nós estamos alinhados, as coisas aparecem. E se nós não estamos alinhados, não importa o quanto nós nos esforcemos, a gente vai rasgar o nosso resultado na nossa frente, sem perceber que nós estamos fazendo isso. Na maioria das vezes, a gente só percebe que esse processo aconteceu quando a gente olha para trás. Como nesse momento, eu quero que você faça esse exercício. Olha para trás e veja quantos momentos você rasgou o teu resultado porque você sentia que você não estava pronto para aquilo. A partir do momento em que a gente ocupa uma determinada posição que envolva, às vezes, nós nos sentirmos expostos, muita gente nos olhando, muita gente reconhecendo o nosso trabalho. Se isso não é compatível com a tua criação, com como a sua mente se construiu, muito provavelmente você vai se sentir desconfortável nesse lugar. Se você pega muito dinheiro nas mãos, mas sente que não pode gastar, ou que aquilo não é compatível com como você se enxerga, ou o que os meus parentes vão dizer, os meus pais vão dizer, o que os meus amigos vão dizer. Como vai ser poder subir sem eles? Será que eu consigo subir sem eles? Será que eu consigo subir sem que tenha alguém me validando a todo momento e batendo palma para mim a todo momento? Não sei se eu posso. Essa é a crença de muita gente. Só que você entende que no momento que você olha isso de frente, você está negociando o teu sucesso. Você está colocando muito esforço na mesa para não viver resultado algum enquanto você não resolve isso. A partir do momento em que a gente vivencia determinados resultados e não consegue mantê-los, várias vezes na nossa vida a gente começa a se perguntar, mas o que está acontecendo? E quando a gente olha da ótica de que está acontecendo e a gente percebe que se trata de um aspecto mental e não de esforço, muitas coisas na nossa vida começam a mudar. Porque a gente entende que a moeda não é sobre esforço. Às vezes, em algumas fases da vida, em alguns momentos específicos, sim, a gente precisa trabalhar um pouco mais, se dedicar um pouco mais. Mas na maioria das vezes não é sobre isso. Na maioria das vezes é sobre nós termos permissão emocional, autorização para que a gente possa subir. E essa autorização está muito relacionada aos nossos vínculos emocionais, dependências emocionais, está muito vinculado a crenças que nós temos de que a gente não pode subir sozinho, de que a gente tem que levar o mundo conosco, senão vai ser injusto. Esse processo de dificuldade de subida pode estar relacionado ao quanto você viu seus pais se esforçarem a vida inteira e não desfrutarem de nenhum resultado. Esse processo, essa dificuldade também pode estar relacionado ao quanto você se sente só nos momentos em que você prospera. E é como se não valesse a pena. Você prefere continuar onde você está. Se nesse cenário ideal, todas as pessoas que você ama não estiverem nele. E muitas vezes, por causa do peso da responsabilidade, de tentar carregar todas essas pessoas, a gente prefere que as coisas continuem como estão, como sempre foram. Entenda que, a partir de tudo isso que eu estou te dizendo, existem muitas camadas de percepção que muitas vezes a gente não tem, que passam desapercebidas mesmo, e que a partir do momento que você mergulha nisso tudo, nessa maneira de pensar e nesse comportamento que vem a partir dessa maneira de pensar, você começa a enxergar mesmo com outro nível de clareza que é muito mais sobre mentalidade do que sobre o que você faz. A partir dessa aula, eu quero que você faça uma profunda investigação interna. Se questiona de onde vieram as suas crenças mais profundas em relação ao dinheiro, em relação ao trabalho, em relação ao esforço. De onde vieram essas memórias que dizem para você que você pode ou não pode viver algo. Quando você vai na origem das coisas, tudo começa a ficar mais claro. E você entende o que você de verdade está negociando. Muitas vezes a gente negocia. Para que nós possamos nos manter mais seguros, a gente abre mão de sonhos que a gente nem percebe que está abrindo mão. Então, a partir dessa aula, eu quero que você se questione da maneira mais profunda possível. E depois me manda um direct contando. Grande abraço!